Já parou para pensar como alguém consegue ter otimismo quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido? Essa é a história de Adoniran Judson, um homem que teve sua fé e sua capacidade de resistir testadas de um jeito inimaginável. Vamos juntos entender como ele encontrou esperança bem no meio da escuridão? Então, para a gente ter uma ideia da força da resposta de Judson, primeiro a gente precisa mergulhar no cenário em que ele estava. E olha, não era uma dificuldade qualquer não, hein? Era um verdadeiro pesadelo. Imagina só, o ambiente era desolador, completamente diferente de qualquer cela que a gente vê por aí. Era um lugar imundo, sabe? O tipo de lugar onde a desesperança parece estar impregnada no ar que se respira. E além da sujeira toda, a dor física era uma companheira constante. Correntes pesadíssimas prendiam os tornozelos dele. Um lembrete brutal a cada segundo da sua condição. E para completar esse quadro, um calor absurdo de 40 graus. 40. Não tinha alívio, não tinha conforto, nada. Só aquele calor que sufoca, que vai minando qualquer pingo de força que ainda resta. E o motivo de toda essa tortura? A fé dele. Adoniran Judson foi preso simplesmente por ser missionário. Seus pés ficavam amarrados numa vara de bambu, suspendendo o corpo dele do chão. A vida dele estava, literalmente, por um fio. É bem nesse ponto, no auge de todo esse sofrimento, que a fé dele é confrontada diretamente. E o mais interessante é que a provocação não vem de um guarda, mas de alguém que estava ali dividindo a mesma miséria. O que torna essa pergunta tão poderosa é de onde ela veio. De um companheiro de cela, alguém que viu o Judson naquele estado vulnerável, mas que não compartilhava da mesma fé. Era tipo a voz do ceticismo bem no meio do desespero. A pergunta foi cortante, cheia de cinismo. E aí, Sr. Judson? Depois disso tudo, como é que ficam as esperanças de converter os pagãos agora? É uma pergunta feita para quebrar o espírito de qualquer um, né? A reação de Judson podia ter sido raiva, desespero ou, sei lá, um silêncio de quem desistiu. Mas o que veio a seguir foi algo extraordinário. O relato conta que ele respondeu na hora, sem hesitar nem por um segundo. Essa resposta, uau! Ela revela uma convicção muito profunda. No meio daquela sujeira, da dor, do calor, o foco dele não estava nas circunstâncias, mas nas promessas em que ele acreditava. É uma declaração de otimismo tão potente que ecoa até hoje. Mas, como isso é possível? De onde vem uma esperança tão resiliente assim? A resposta está na base, na raiz dessa convicção que parecia inquebrável. Porque, vamos combinar, pela lógica, a resposta mais natural seria sentir pena de si mesmo. Judson tinha todos os motivos do mundo para se sentir completamente derrotado ali. A fonte que conta essa história chama-se atitude de otimismo missionário. E não é um otimismo vago do tipo, vai dar tudo certo. Não. É uma esperança específica, enraizada na crença de que a vida dele estava segura nas mãos de uma força maior que, segundo a fé dele, nunca o abandonaria. A gente pode resumir a base dessa convicção em 2 pilares. Primeiro, a esperança dele não estava na realidade que ele via, mas na certeza das promessas divinas. E segundo, uma confiança absoluta de que, não importava o sofrimento, ele não estava sozinho. No fim das contas, a história de Judson nos mostra uma convicção que não nega o sofrimento, mas que o transcende. A esperança dele não dependia da ausência de dor, mas sim da presença de um propósito muito maior. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. A história do Judson é um caso extremo, claro, mas ela levanta uma questão universal. Independentemente da crença de cada um, de onde vem a nossa força para resistir nas horas difíceis? O que nos permite olhar para o futuro com esperança, mesmo nos momentos mais sombrios?